Bom, gente, bom dia. Eu quero agradecer a todos, né, por terem aceito a participação, o convite nessa roda de conversa, né? É uma roda de conversa para o Complexo de Formação de Professores. Dentre as instituições parceiras, o IFRJ vem trabalhando em conjunto. E aí nós, então, vamos iniciar essa roda de conversa com 4 outros colegas do IFRJ, né, que são ou doutorandos ou professores do IFRJ, e que vêm discutindo conosco a formação de professores, né? Então, tema caro e importante para essa questão do complexo. Os nossos 4 participantes, né, os nossos 4 convidados, são a Denise Figueira Oliveira, né? Dá um tchauzinho. A Denise, ela é socióloga, está fazendo o pós-doc conosco lá no programa de pós-graduação em estrito senso do IFRJ, lá do campus Nilópolis, e ela ministra as aulas de ciência e arte do curso de bacharelado de produção cultural. A nossa segunda convidada é a professora Valéria da Silva Lima. Valéria, por favor. A Valéria é pedagoga. Ela está fazendo o doutorado conosco, lá no Propec. Ela é professora, né, da rede pública municipal de Barra Mansa, na Escola Municipal Nonô Reis, e também é mediadora do SESDERJ, do Polo de Volta Redonda, para o curso de Pedagogia. Correto, Valéria? Isso. Temos também como convidada a professora Ana Lúcia Gama Russo, né, que é química, de formação, licenciada em Química, né, ex-professora da rede estadual de educação, então com muito tempo de experiência, e hoje ela é professora do curso técnico de Plástico e Petróleo e Gás, né, do campus Caxias, do IFRJ também. Esse curso é um curso de ensino médio técnico, e ela também atua na licenciatura de Química, né? E o professor Eduardo Braga, licenciado em Matemática, mediador da licenciatura em Matemática, né, no SEDERJ, e também professor do campus Caxias, do IFRJ, professor tanto do curso de Petróleo e Gás, né, do ensino médio técnico, mas também professor de Matemática da modalidade de ensino de jovens e adultos. Né? Então, quero agradecer a participação de todos. Né? Todos nós compomos o grupo de pesquisa Café, Ciência, Arte, Formação e Ensino, e a gente discute, na verdade, nesse grupo, a gente tem como pressuposto discutir as questões relacionadas à formação dos professores, voltado para o ensino de ciências, que é o foco principal do nosso programa, mas quando a gente fala de ensino de ciências, a gente não precisa ignorar ou achar que há uma hierarquia, né, de ciências da natureza sobre as outras ciências. Então, a expectativa é sempre que a gente tenha uma interlocução e uma interdisciplinaridade entre todas as ciências, ciências da natureza, ciências humanas e ciências sociais, e esse grupo ele representa bastante essa nossa diversidade, esse nosso respeito às diferentes epistemologias, principalmente, saberes. Né? Esse é um grupo que está formado, na verdade, desde 2003, e a gente agora vem caminhando cada vez mais com a consolidação dos nossos trabalhos. Né? Então, o grupo de pesquisa, a ideia, então, é trabalhar exatamente a partir da prática, né, desses 4 professores que estarão conosco, né, que são alguns doutorandos, outros, todos integrantes do Café, alguns doutorandos, e a Denise, que é a nossa pós-doc, e em função exatamente da nossa experiência, da nossa discussão, do que a gente vem publicando, do que a gente vem estudando, é que a gente, na verdade, optou por inserir essa roda de conversa num dos eixos propostos, né, pelo Complexo de Formação de Professores para essa atividade nesse período que a gente está vivendo de pandemia, que seria o eixo da escola pública, uma articulação necessária entre ciência, arte e cultura. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Denise, que vai fazer uma apresentação um pouco inicial para poder, né, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo pé de compreensão daquilo que a gente entende por ciência e arte, de como que se relaciona com o ensino de ciências, e depois a gente vai passar para uma dinâmica de 4 perguntinhas para poder, então, todos nós compartilharmos as nossas experiências numa perspectiva mais de roda de conversa. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui, conversar com professores, né, e poder apresentar os desdobramentos das pesquisas que a gente realiza lá no IFE, né, e que a gente realizou ao longo da nossa vida profissional.
meio que um consenso mundial, eu diria, né, que o ensino de ciências vinha perdendo, né, grandes cérebros. As pessoas, as crianças e jovens estavam escolhendo outras carreiras que não a do ensino de ciências. Né? Vários pares, né, sinalizaram isso em publicações, em artigos, palestras, conferências, encontros entre nós, professores. E eu sempre me interessei pela área do ensino e da relação entre saberes. Né? A minha formação em ciências sociais, ali a comunicação entre saberes já é alguma coisa natural. Né? Antropologia, sociologia, ciência política, psicologia, enfim, vários saberes se comunicando. E ao caminhar para o ensino de ciências, né, quando eu decidi fazer o meu mestrado e o doutorado nessa direção, eu encontrei um manancial de possibilidades justamente na interface entre as ciências, todas as ciências, e as artes. E, de qualquer maneira, né, já imersa na bibliografia do ensino de ciências, eu notei, né, algumas sinalizações de crise no sentido de como conseguir maior adesão de alunos para a área do ensino de ciências, para a área das ciências em geral. Né? Fourier aponta isso muito claramente quando ele fala que é uma crise de criatividade. Né? Então, foi nesse caminho que eu tracei a minha pesquisa. Desde o mestrado, né, trabalhando com teatro e promoção da saúde, onde eu encontrei pares, né, pessoas que também faziam essa ligação para o ensino de ciências, numa pós-graduação também muito diversa. E no doutorado, eu me deparei com a necessidade de conhecer isso do lado de lá, dos professores com mais experiência, né? O que eles faziam, de que maneira e se acontecia o encontro entre a ciência e a arte. Né? Eu também conheci grupos no ensino não formal que também trabalham nessa interface, e foi assim que eu fui mergulhando e me apaixonando cada vez mais pelo caminho da criatividade. Me deparei com um colega de ilustre, né, o professor Domênico De Masi, que já estuda criatividade, ele é um sociólogo do trabalho, que já estuda criatividade há muitos anos, e sempre viu possibilidades dessa abertura das mentes, né, de reformar a maneira que a gente olha para o lugar das ciências, sejam elas duras ou as sociais. E as ditas duras, né? As ditas ciências duras, e ciências biológicas e as sociais. O Domênico vê criatividade em tudo. Ele fala que a criatividade está em tudo. A partir dele, uma janela se abriu e eu fui conhecendo outros autores, como a Feigl Oströmer, que também fala do ato da criação. E é algo que cientistas e artistas têm em comum. Né? Eles se nutrem de informação, conhecimento, de uma bagagem, de um repertório para olhar o mundo. Só que nem sempre isso está tão explícito. Na área da pesquisa, do ensino e extensão, nós temos vários trabalhos, vários colegas que desenvolvem trabalhos muito interessantes nessa direção, e é com eles que eu converso, me comunico, escrevo e produzo. Né? Então, algumas características básicas eu acho que podem acrescentar muito à rotina do professor, né, em formação, que é justamente alimentar esse repertório, né, com a cultura, com uma bagagem cultural, abrindo a mente para ler coisas de outras áreas, porque, segundo alguns autores, se você tem os mesmos inputs, o mais provável é que você tenha os mesmos outputs. Né? Se você absorve conhecimentos numa só direção, a tendência é você produzir, você pode produzir bem, mas não tão criativamente, você vai ter respostas já conhecidas. Então, o que a gente acredita, né, na pesquisa é que enquanto a gente se alimenta de novas ideias, novos conhecimentos de áreas diversas, a gente tem possibilidade de combinar. Né? O Murilo Gun, que é também um estudioso, mais no ensino não formal, sobre criatividade, ele fala muito disso. Né? O que a gente tem é a combinação de ideias já existentes.
Mas como a gente alimenta, né, essa combinação? Nos preenchendo, né? Nos alimentando dos conhecimentos dos mais diversos possíveis. Mente aberta, sem preconceito. Ele fala também de um período de incubação, que é o período em que, por mais que você tenha uma ideia, existe, claro, o receio, você está encaminhando essa ideia para o público, né? Para a sua audiência, e seja ela na formação de professores ou mesmo em sala de aula, existe um período em que você está se alimentando, maturando as ideias. Esse é um período de incubação, em que muitas vezes colegas ficam mais receosos dessa ligação entre ciência e arte. Afinal, eu não sou artista, eu não sou criativo. E ele rompe com essa barreira e comprova isso por meio de estudos e práticas. Na verdade, há sim criatividade em tudo, porque a criatividade ela surge para resolver problemas, né? E todo mundo tem problema, todo mundo tem um nó a desatar e todo mundo precisa encontrar uma alternativa, uma saída. Então, a sugestão, né, principal dessa interface entre a ciência e a arte é estimular a criatividade. Porque as ideias estão aí, as ideias estão postas, os saberes também. O que nós, professores, em sala de aula, precisamos é, diante de cada problema, ou de cada impasse, ou de cada dilema, usar a criatividade nessa interface. Não é uma receita de bolo, né? Não é uma situação pronta, mas é a inquietação que a gente precisa para resistir. Né, para resistir aos problemas estruturais, né, do ensino e para fazer florir esse momento, né, reinventar a escola agora, sobretudo, em um outro lugar, né, um lugar de mais diálogo, um lugar de abertura de mentes, né, e um lugar de parceria, companheirismo, né, entre os pares. Também é uma situação que ele aponta como necessária e importante. Outra questão é que ele fala do pensamento abstrato. O quanto isso ajuda cientistas e artistas, e, sobretudo, professores que trabalham nessa interface. Porque se a gente sempre pensa, a gente é levado à concretude, ao pensamento concreto, dificilmente a gente vai ter os insights necessários, segundo esses autores, e eu me alinho a eles. Né? Ele sempre menciona uma questão, assim, se a gente for colocar uma questão, que tal a gente colocar com humor, uma forma de charada, deixar de buscar prioritariamente a resposta lógica. A gente precisa abrir novos canais. Ele fala da valorização do pensamento abstrato, porque o cérebro não processa as informações de maneira linear. Né? É uma explosão de ideias, e é dessa maneira que também a gente pode trabalhar para abrir a mente e ir buscando cada um na sua especificidade a comunicação entre essas duas áreas em que a gente pesquisa e desenvolve alguns trabalhos no grupo. E, claro, não é uma ideia nova, né? É uma recombinação de ideias, né? Essa ligação entre ciência e arte é milenar, e o próprio Domênico aponta isso. E, dessa forma, a gente acredita poder dosar e preencher determinadas lacunas ou oferecer alternativas para o professor se reinventar permanentemente. E outro caminho que a gente costuma ressaltar é a reflexão contínua do professor. Né? Esse professor reflexivo que vem nas vozes do Chon, na Isabel Alarcão, nos move no sentido da gente olhar para a nossa prática e saber que o que não está... O que é a limitação que a gente precisa ultrapassar, o que não está indo bem, o que a gente pode aprimorar. E, nesse sentido, a comunicação entre a ciência e a arte, no ensino de ciências, veio para somar. Essa emergência sanitária que a gente está vivendo, né, por conta da pandemia do Covid-19, ela está desafiando os professores que estão em sala de aula, mas, ao mesmo tempo, desafiando os formadores de professores, né? E aí acho que aqui todos nós estamos nas duas situações, porque a gente tanto está na sala de aula dos diferentes níveis e modalidades da rede pública, mas também estamos formando professores, né? Também na rede pública,
né? Exatamente a repensar essa nossa formação de professores, tendo que lidar numa situação principalmente emergencial, como a gente está vivendo hoje, com o preparo tecnológico que a gente não tem, e aí está todo mundo tendo que correr atrás, né? Além da questão da própria infraestrutura, mas a empatia com o aluno, com o colega, com o outro, né? Essa escutativa, que nem sempre a gente tem, né? Às vezes a gente fala muito e escuta pouco, o professor principalmente tem essa característica, né? E como que a gente faz, a partir disso tudo, emergir essa criatividade que a Denise veio falando agora, né? Então, seria exatamente como que ciência e arte se integram no planejamento das suas salas de aula. Vocês pensando as suas salas de aula, as suas diferentes salas de aula, os seus diferentes públicos, como é que ciência e arte se integra e se coloca como um desafio para você. Olá, tudo bem? É um prazer estarmos aqui, né, para conversarmos um pouco, dialogarmos. Então, na minha experiência, eu sou professora dos anos iniciais, tenho mais de 20 anos, especificamente 26 anos, na docência dos anos iniciais. E falar de ciência e arte é falar de uma construção de um fazer docente. Então, nos desafios cotidianos, na prática docente, da alfabetização, pensando no ensino de ciência, eu comecei a criar pensamentos sobre como articular a ciência e a arte. O que é arte? É pensar na criatividade, é pensar nos caminhos, é pensar nos elementos para além do tradicional. Para quê? Para auxiliar ou mediar a construção do conhecimento. Então, pensar em ciência, pensar em arte, é pensar em caminhos que vão fazer com que a aprendizagem e o ensino caminhem de forma significativa e construam a aprendizagem. Então, como que eu fui descobrindo no percurso da docência? Quando eu fui trabalhar na sala de leitura. Então, eu trabalhei muitos anos alfabetizando e o exercício da alfabetização precisa de afetividade para a criança aprender e para o professor ensinar. Então, a afetividade, a criatividade para ensinar foi algo que sempre me chamou a atenção. Então, na sala de leitura, eu comecei a pensar assim, bom, esses livros, eu comecei a pesquisar, porque era algo novo que eu estava vivenciando, então eu comecei a pesquisar como eu poderia auxiliar os alunos na construção da aprendizagem, na formação do leitor, mas esse leitor crítico, para sair daquele didatismo, de só ensinar para ler o código escrito, só ensinar para ler textos sem reflexões. Então, é aí que a ciência do conhecimento, a ciência do saber, que interage com a arte. E a literatura, ela tem tudo a ver com a arte, do pensamento, das emoções, né? com o pensar diferenciado. Então, cada autor é uma poesia, é uma crônica, é um conto. Então, é a arte de pensar no texto. E aí, para você dialogar com a contação de história, você precisa também de ter criatividade para alcançar o outro, para ser tocado pelo texto e, ao mesmo tempo, atingir o outro para a construção de conhecimento. Porque a escola, o chão da escola, é um ambiente de construção de conhecimento. Nós não podemos desvincular a condição humana, porque a prática pedagógica ela é específica humana. Paulo Freire ele sinaliza isso. Então, não tem como... É difícil trabalhar sem criatividade, sem pensar, sem praxis, sem ação e reflexão. Paulo Freire fala muito disso. Então, o caminhar, eu descobri na contação de história um caminho para auxiliar na produção de conhecimento e o fazer docente mais dinâmico e que fosse mais criativo. Acho que é mais ou menos isso. Extrapolando a educação, né, a alfabetização, que já é um desafio por um lado, né, porque alfabetizar crianças não é fácil, e fazer isso a partir da contação de histórias, eu acho que faz com que a criança ela perca um pouco o medo,
né, Sim, desse novo universo que vem pela frente, né? E aí, como exatamente. juntar, por exemplo, isso com a química, que parece tão dura, ou com a matemática, que está constantemente assustando, né? Então, como é que vocês fazem rompem essa barreira, tanto Ana na química quanto Eduardo na matemática? Ciência e arte, nesse caso, né? A arte ajuda vocês nessa quebrada de gelo, por exemplo? Pegando aí o mote do que a Valéria falou, a questão da literatura, né? Eu sempre fui uma pessoa muito entusiasmada pela leitura, e quando eu comecei a dar aula, há uns 14, 15 anos atrás, eu comecei a perceber que parecia que a química era para os alunos, era alguma coisa a ser decorada, não entendida, mas aceita. E em algumas experiências que eu tive, e de repente a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente, eu percebi que uma necessidade minha, em especial minha, de me preparar melhor para isso, para poder instigar os alunos a querer saber mais sobre como aquele conhecimento se construiu. Então, a literatura, os textos paradidáticos que envolviam a química, até mesmo quadrinhos. A gente tem um quadrinho da Disney que ele é voltado para o Pato Donald no laboratório. É uma coisa simples, mas que instiga o aluno. O aluno ele tem curiosidade de saber como as coisas surgem, da onde elas vêm. É resgatar aquela curiosidade que lá atrás a Valéria incentivou nos alunos dela, o querer saber mais, o porquê das coisas, e que ao longo do tempo, infelizmente, a própria escola vai solapando isso. Então, eu vi que isso era uma forma, ao falar de alguma coisa para os alunos, eu tentar resgatar, primeiro, uma contextualização, para que eles pudessem identificar isso faz parte da minha vida, contextualizando, cotidianizando também, mas principalmente querendo mostrar para eles que aquelas pessoas que fazem parte daquele construir são como ele, que ele também pode, porque isso também a gente traz de volta o resgatar a afetividade. Eu também posso. E aí vai muito na linha, tanto de Freire quanto de Santos e Schnetzler, a química para uma formação cidadã. E isso é o que eu penso, mas para isso a gente precisa também preparar os professores. Por isso eu acredito que a literatura, ela como forma de arte e como forma de criatividade. O livro leva você para outros mundos, leva você para outras realidades, né? A gente sai da caixinha da gente e viaja por aí, né? Então, para mim, isso significa levar humanidade à química. Parece uma coisa muito distante, muito feia. Na realidade, a química ela parece muito feia. Então, tentar desmistificar isso, tirar os estereótipos, que eu acho que é muito nessa linha que eu, Eduardo, o pessoal ligado à área dura, tenta fazer. Tirar esse estereótipo do cientista, de uma coisa que é inacessível, e a leitura, a arte, ela contribui muito, né? É mais ou menos por aí que eu acredito que a gente possa caminhar. Eduardo, você tem o desafio, né? Que é pensar a arte, matemática, e você ainda tem um público que é um público que precisa ser resgatado do ponto de vista da própria autoestima, né? Que é o pessoal que estuda na modalidade, né, da educação de jovens e adultos, né? Foram jovens que, por algum motivo, não conseguiram completar os seus estudos no tempo adequado, no tempo correto, né? E adultos que lá atrás não tiveram essa oportunidade e que hoje se sentem de alguma forma acolhidos, né, para poder retornar à escola e dar continuidade aos seus estudos e alcançar sonhos que muitos tiveram lá atrás e que agora percebem que tem uma possibilidade, né? E aí, como é que você junta essas três coisas que são aparentemente diferentes, né, mas que têm possibilidade de ser trabalhado junto? Como é que você estabelece esse desafio? Como é que você é criativo nesse momento, puxando aí o gancho, né, da Denise?
Sim. Olá, é um prazer imenso estar aqui nessa roda de conversa com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência e conhecer ainda mais um pouco das experiências dos meus amigos aqui, que se apresentaram já anteriormente. É um desafio e tanto, né? Trabalhar matemática já é um desafio e tanto, porque existem muitas imagens que as pessoas constroem da matemática, e para desmistificar esse estereótipo, por exemplo, que a Ana já citou anteriormente, é um trabalho construtivo, né? É um trabalho colaborativo, e isso ainda fica mais evidente ainda com o público específico da EJA, porque é um público de trabalhadores, é um público que estão há algum tempo longe da sala de aula, que há algum tempo não vê a matemática escolar, mas que a vê também no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vide esse período aí de pandemia, o quanto se falou de função exponencial, de curva exponencial, relacionando ao coronavírus, o quanto se falou de probabilidade, o quanto a matemática está presente nesse período, e não só nesse período, mas em todos os momentos da nossa vida, né? Inclusive na arte, como a Denise falou anteriormente, que ciência e arte tem uma relação milenar, a educação matemática não foge disso, a matemática não foge disso também. Vide aí a questão do número de ouro, dos jogos matemáticos, da etnomatemática e tantos outros exemplos que eu poderia trazer aqui que trabalha a matemática, a ciência e a arte. O meu planejamento com a arte ele vem desde a graduação, no período que eu passei lá no PIBID. Eu só quero citar esse período porque ele foi um marco, e aqui na minha fala eu também cito como o empoderamento de programas como esse, a necessidade de programas como esse, a importância de programas como esse, que me fez perceber, ainda na minha formação inicial, na graduação, a importância da matemática não estar sendo representada por cálculos frios, por fórmulas gravadas e por aí vai, mas a necessidade dela andar em conjunto com outras disciplinas e andar junto também de criatividade, andar junto dos jogos, andar junto da importância de ouvir o aluno, de entender também os prévios conhecimentos que ele já tem da matemática, porque eles têm, né? Então, eu continuei esse caminho até hoje, agora estando no IFRJ, com a EJA, a maioria das minhas turmas é da EJA, e lá a gente procura fazer um trabalho com as performances matemáticas. A minha carreira acadêmica, ela andou junto com o estudo das tecnologias digitais no ensino da matemática, né? E com uma metodologia específica, que é a metodologia da resolução de problemas. E quando eu chego ao doutorado e tenho a Gisele como minha orientadora, eu ganho também o Instituto Federal, que eu sou recém-chegado à instituição, e a maioria das minhas turmas é da EJA, eu ganho esse campo de pesquisa, né, para atuar. Então, quis trazer todo o meu caminhar na academia com relação às tecnologias digitais até hoje, mas também abarcar outras paixões que eu tenho de vida, como as artes performáticas e as musicais, para trabalhar isso com a matemática com os meus alunos da EJA. Aí eu me deparo com esses alunos que já têm um canal no YouTube, por exemplo, e que nesse canal eles fazem questões, eles corrigem questões que o professor anterior a mim passava, né, para que os alunos tivessem mais um recurso, mais um meio de tirar dúvidas, de estar próximo à matemática e tudo mais. E quando eu chego à instituição, vem toda essa pandemia também, a gente vê nesse canal uma possibilidade de incorporar os alunos, de ter os alunos mais próximos a gente, mesmo em tempos de suspensão do calendário escolar. Então, a gente cria duas novas playlists, né, para esse canal, que é a playlist de preparatório para o Enem, onde as duas monitoras que trabalham comigo, elas resolvem questões do Enem para os alunos interessados em prestar um vestibular, e uma playlist mais específica, que é de curiosidades matemáticas, e nela a gente trabalha a articulação de ciência, de matemática, de arte, com conhecimentos sociocientíficos. A gente já tem vídeo produzido sobre o número de ouro, a gente tem vídeo produzido sobre o mistério do número 1089, e o vídeo que mais fez sucesso no nosso canal até agora, que é justamente função exponencial e coronavírus, onde a gente faz essa relação
pontuando principalmente notícias de Duque de Caxias, que é o local onde os nossos estudantes, a maioria dos nossos estudantes moram, para dar até uma relação também de pertencimento a eles, né, que é uma relação tão importante nessa fase de construção do próprio conhecimento dos alunos. Contudo, esse canal ele era protagonizado até há pouco tempo somente por essas duas monitoras, né? E os alunos eram espectadores desse canal. Então, quando eu entro na instituição, eu vislumbro nesse canal uma possibilidade de tornar os alunos também protagonistas, né, desse canal, e não só espectadores. Então, com essa questão perpetuando assim na minha cabeça, o meu objetivo atual com os meus alunos é incorporar todos os alunos na produção de vídeos para o canal. E o que nos inquieta nesse sentido é oportunizar que as monitoras sejam, assim como eu, orientadoras desses estudantes na produção de vídeos, para que juntos nós possamos formar um coletivo de seres humanos com mídias, que é uma construção teórica proposta por Borba e Vila Real, onde todos possam ser, ao mesmo tempo, audiência e protagonista, e conforme cita Freire, que todos nós possamos ser educandos e educadores também na produção desse conhecimento matemático e na sua inter-relação com os mais diversos espaços e meios, como a própria vida e a arte. E é aí que surge, então, a performance matemática digital no formato de vídeo, no formato de uma produção que dialoga mais. É tentar mostrar, a partir da produção do vídeo, a partir do protagonismo dos alunos, que eles também podem ser performances matemáticas. É isso. Ao ingressar, né, ao entrar na sala de aula, para uma turma de produção cultural, e falar que a gente vai conversar sobre o diálogo entre ciência e arte, eles sempre optam pela arte. É uma zona de conforto, né? Mas, aos poucos, o que a gente foi vendo é que eles conseguem, ao longo do curso e ao longo dos debates, né, com a partilha dos textos, com algumas outras atividades, oficinas, né, eles conseguem enxergar essa narrativa de conhecimento, que é a científica, num patamar de importância também para o produtor cultural, né? A gente pergunta, onde que a ciência está na sua vida? Onde é que a arte está na sua vida? E de que maneira você enxerga esse encontro? No início era bem difícil, né? A Gisele é testemunha, a gente se deparou com algumas resistências, mas a partir dos textos, essa seleção específica, né, de textos voltados para aquele público, e a gente faz isso semestralmente, porque cada público é diferente do outro, então assim, a gente passa a aplicar, né, a escutativa, e aí conhecer um pouquinho as concepções de cada um. Eu considero a primeira aula, ou a segunda, porque a primeira a gente sempre encontra poucos alunos, né, o momento mais importante do curso, porque é no momento em que eu escuto que cada um, onde a ciência e a arte estão na vida de cada um. E a partir disso, muitas vezes a gente modifica o plano de aula, a sequência posterior dos textos, as atividades que a gente vai partilhar com eles, né? Então, o meu percurso foi de enfrentar essa barreira inicial, que as ciências, em uma época anterior, né, acabou cristalizando na mente desses jovens, e ao longo do curso propor e apresentar diálogos contemporâneos desse encontro, né? Prioritariamente, a princípio, né, era a discussão da ficção científica, porque a gente vê que é um tema, né, é uma vertente, tanto da literatura quanto da imagem fílmica, né, que ela se alastrou, abrange muito a linguagem da sociedade. Então, eu consegui não só dividir com eles os textos que eu tinha, como também obter deles um retorno, né? Tanto isso a Gisele até sinalizou que eu ministro a disciplina de Ciência e Arte na graduação, mas eu fui convidada em alguns momentos para participar, né, da disciplina Biologia, Genética especificamente, ao convite de uma professora, para falar para o ensino médio. E aí também foi um grato retorno, porque a gente vê que eles estão imersos nessa discussão da ficção científica e contribuem, né, de uma maneira muito interessante com
material, né? Filmes, séries, livros, né? E o professor se sente muito recompensado quando ele consegue essa comunicação, né? A gente trabalhou com oficinas de ficção científica, a gente trabalhou com oficinas de jogos teatrais, sempre no sentido de ouvir o que aquele público se interessa para fazer essa comunicação fluir. Porque não adiantava eu trazer todos os meus livros, né, o meu olhar sobre essa relação, se eu não observasse as especificidades, se eu não conseguisse desatar determinados nós, se eu não ouvisse e não absorvesse também o que eles têm para dar nesse sentido. Eles foram reconhecendo isso ao longo do período e tem sido uma grata surpresa, a ponto de alguns alunos, ao final do curso, quererem e efetivamente realizarem o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, nessa direção. E a partir dessa composição do trabalho de conclusão de curso, pensar em também lecionar sobre o caminho da criatividade, o caminho da ciência e a arte na produção cultural. Então, a minha surpresa foi conseguir esse retorno, né, em diversos níveis de ensino, desde o ensino médio, na graduação e também atendendo alguns convites na pós-graduação, onde a gente pôde, na formação de professores, ouvir a experiência desses professores, de como eles já faziam, ou como eles gostariam de fazer, quais os receios, né? Tentar também desmistificar essa questão de eu não sou artista, eu não sou cientista, eu não sou criativo, né? Na verdade, o professor em formação, ele tem que abrir essa mente, reformar todas essas travas, essas limitações e olhar para o futuro com otimismo, né? Sabendo que ele não está sozinho, ele tem o suporte dos pares, né? De pessoas que já desenvolvem trabalhos nessa direção, ele tem o suporte da escrita, das publicações, da experiência de vários colegas, e ele vai continuar, e é uma formação contínua, ele não precisa dar conta de tudo, mas ele pode, ele encontrou um lugar de interlocução. Isso, para mim, tem sido muito positivo. Valéria, como é que você leva a contação de histórias para dentro da sua, né, para apresentar para os seus colegas, né, da pedagogia, para os seus colegas professores? Então, Gisele, como eu faço? Eu conto histórias. Então, eu fui desenvolvendo a contação de histórias, né, com os alunos dos anos iniciais, contando histórias todos os dias, selecionando os textos a serem trabalhados. Eu fui descobrindo elementos que poderiam dialogar com outros espaços. Então, eu contando nos anos iniciais, separando os livros de literatura, né, os clássicos da literatura mundial, de Charles Perrault, de Antes, dos irmãos Bloom, eu fui percebendo o acervo literário e descobrindo que existiam outras possibilidades a serem trabalhadas. Histórias indígenas, histórias afro-brasileiras, histórias negro-brasileiras, histórias afro-brasileiras. Então, com essas possibilidades, eu vi que eu poderia, que eu, além de estar trabalhando com os alunos, valorizando as infâncias, ouvindo as infâncias e, ao mesmo tempo, contribuindo para a formação das identidades, né, brasileiras. E aí, ao trabalhar na pedagogia, né, com os alunos do curso de CEDERJ, embora é uma modalidade semipresencial, nas oportunidades que nós temos alunos, eu sempre estou com um livro. Então, eu adquiri o hábito de estar sempre com um livro. Onde eu estou sempre com um livro, e toda a oportunidade que eu tenho, eu conto uma história. E se eu puder fazer isso, eu conto uma história e numa parte muito importante eu paro, falo, no próximo encontro eu continuo. Então, assim, as histórias, elas podem ser contadas para qualquer público. E na maioria das vezes, o que acontece? Nós achamos que as histórias são só para crianças. Em alguns lugares que eu fui contar história, às vezes os pais, não, vamos deixar as crianças ouvirem as histórias. Então, as histórias, elas são para todos, para todas as idades. Então, auxiliar também o pedagogo contando histórias é uma forma
também de incentivar a leitura e também auxiliar na formação para a ação. Então, você forma para a ação. E aí, como articular com a ciência? Assim como você vai selecionar textos para trabalhar a cultura africana, a cultura negro-brasileira, a cultura indígena, você também vai selecionar livros que você pode trabalhar a consciência ambiental, como o livro A Cambaxia, Se Eu Pudesse, de Ana Maria Machado, Ilustrações de Graça Lima, que é um texto que trabalha com a consciência ambiental, né? Que a Cambaxia queria construir o seu ninho no galho mais alto. E tem todo desenrolar dessa história que você trabalha inúmeras funções, e quem disse que essa história é só para crianças? Então, contar histórias para todas as idades é um exercício que eu aprendi a fazer. Aprendi na sala de leitura contando histórias todos os dias, eu fui aprendendo conhecimento, construindo conhecimento, porque às vezes nós falamos assim, vamos auxiliar o aluno a construir conhecimento. Mas nós nos esquecemos que nós também, professores, precisamos de construir conhecimentos para o ensino. Essa construção é importante. Então, no desenrolar da contação, eu fui contando história em outros espaços. Eu fui contando histórias num projeto Afro Saberes, que tinha em Barra Mansa, que era para crianças, né? Para as escolas municipais, mas os professores participavam também, os diretores participavam também. Fomos contando história no curso FIC, né, Formação Inicial e Continuada, de Mesquita, e aí nós saímos do espaço, nós começamos a percorrer espaços diferenciados com públicos diferenciados. Então, é isso que eu faço no doutorado, é mostrar que as histórias elas podem ser trabalhadas para qualquer público, em qualquer lugar, e nós não precisamos limitá-las ao espaço pedagógico para ensinar, determinar, eu quero ensinar partes do corpo humano, então eu vou contar uma história. Não, a história é muito mais do que isso. O diferencial da história, bem contada, preparada, é você abrir portas para a imaginação, para pensar nas novas tecnologias, para pensar nos usos dessas novas tecnologias, na disparidade social. Então, assim, é trabalhar a leitura de mundo, levar para esse aluno, para esse pedagogo, que ele pode, sim, contar histórias, para os anos iniciais, para a EJA, para os alunos da Química, para todos os espaços. Mas, para isso, é preciso de formação, é preciso de selecionar os textos, é preciso conhecer da literatura clássica mundial, é preciso conhecer literatura local, né? Quem são os autores que tratam da questão ambiental indígena brasileira? Quem são os autores que tratam da questão negro-brasileira? Quem são os autores da literatura mundial, dos contos de fada? Né? Os contos maravilhosos. Então, é preciso uma apropriação na literatura a ser trabalhada. É preciso conhecimento e depois trabalhar. Então, eu tenho aprendido a contar histórias na pedagogia e tem sido muito interessante, porque o que acontece? Agora, já tem pedagogas contando histórias em outros espaços. Então, nós vamos criando elos de contadores de histórias que para muitos é algo desnecessário, mas eu reforço em dizer, é um desafio, porque contar história você não conta de qualquer forma, você precisa de conhecer o livro, e aí você precisa de trabalhar com arte, porque você trabalha com autor, você trabalha com ilustrador, você trabalha com as imagens, você trabalha com gostos, com cheiros, com movimento, com corpo. Então, é nesse caminho. É um desafio, mas é uma forma de compartilhar experiências e produzir conhecimento de forma lúdica, porque aí você vai trabalhar, eu costumo falar isso, que você vai trabalhar de assuntos delicados nas entrelinhas, que aí o leitor vai ler a partir de suas próprias vivências, de suas próprias experiências. Eu trabalhei muito tempo na engenharia química e, em paralelo, dando aula também, né, na rede estadual. Em 2015, eu tive uma virada, eu não dei uma parada, né, na engenharia química. E aí eu falei, bom, agora está na hora do mestrado, né, vamos lá. Só que eu falei, em qual área? Eu sempre trabalhei muito na área do meio ambiente, na área de mineração. Eu falei, não. Vamos para o ensino, uma coisa que eu descobri que eu gosto muito de fazer.
E aí minha filha me apresentou alguns livros, né, Bachelard, e trouxe, falou, mãe, eu acho que você vai gostar desse, é sobre a tabela periódica, Primo Levi. E aí eu falei, que isso, vamos ler. E aí eu me apaixonei, porque é um livro narrado em primeira pessoa, né, por ele. Ele é considerado memorialista. Ele é um químico italiano que foi capturado na Segunda Guerra Mundial e, graças ao seu conhecimento químico, ele passou por Auschwitz e é um sobrevivente. A partir daí, ele começa a relatar suas experiências. O primeiro livro dele foi Isto um Homem, que narra justamente toda essa trajetória, né, dos prisioneiros, que ele chama Lager, né, nos campos de concentração. E a tabela periódica vem depois, eu creio que em 1975, por aí, que ela surge, né, no lançamento, ela é mais antiga, em que cada capítulo do livro é dedicado a um elemento químico. E ele vai, através desse elemento químico, narrando as histórias. É uma leitura que não é muito fácil, até porque uma das coisas, a linguagem, né? Ele escreve de uma forma bem tradicional, bem clássica, mas é um livro apaixonante quando você percebe. E, na realidade, o que eu utilizei ele com alunos meus no ensino médio da rede estadual para uma roda de conversa, que para mim é uma proposta muito cara, porque você desenvolve a ideologia, você troca saberes com seus alunos, você dá a eles autonomia da opinião, da colocação deles, né? E foi uma experiência muito grata para mim, essa minha primeira experiência real, porque eu sempre trabalhei colocando o contexto, mas não de uma forma assim tão participativa deles. E foi muito bom. Eles ficaram extremamente interessados, eles tinham trabalhado há pouco tempo com o assunto, Segunda Guerra, conversando com o professor de História, numa tentativa interdisciplinar. E, a partir daí, eu fui amadurecendo a ideia. Aí teve um mestrado, e que eu fiz uma pesquisa também orientada pela professora Gisele, uma pesquisa de como isso se dava na academia, de como era essa inserção, a produção desse material de história da química, né? De como se dava essa inserção de história da química nos doutorados e mestrados do Brasil. E aí eu parti no doutorado, eu já estava no IFRJ, também trabalhando com a graduação, né, com a licenciatura em Química. E aí, meu projeto é pensar num curso de formação inicial em que a gente possa dar ferramentas para que o professor se capacite a fazer o uso da história da química ou da história da ciência como um todo em suas aulas. Só que aí veio a pandemia, então a gente está se reinventando para pensar nesse curso. E eu também sou meio que analfabeta digital, né? Então a gente está correndo atrás de capacitações até para poder fornecer meios. E como seria isso? Você só quer falar de história da química? Não. É bem estimular o hábito da leitura, que é aquilo que a Valéria colocou. Eu também ando com o livro na mochila, né? Mochila pesadinha, parece uma tartaruguinha ninja com a mochila com livros. Mas é por quê? Para mostrar para os alunos, sempre que eu falo em algum assunto, eu quero levar o livro para eles olharem. E mesmo no técnico, a gente estava iniciando, despertando essa curiosidade neles, né? Despertando essa vontade de ler. O jovem hoje, ele é muito imediatista, ele tem uma internet que facilita a leitura, o livro, pegar o livro é uma coisa complicada. E principalmente a questão da interpretação. E aí o professor ele é muito necessário para ajudar o aluno nessa interpretação do mundo, interpretar junto a ele. Só que para isso, você tem que estar preparado, você tem que ter uma bagagem cultural. E você tem que ser preparado para isso. Uma bagagem cultural que não basta saber as formas, os mecanismos de reações.
eu preciso saber como aquilo chegou àquele ponto, eu preciso entender o porquê. Eu acho que mais à frente, esse período nosso da pandemia vai ser riquíssimo para a gente entender as conquistas científicas e tecnológicas que vieram daí. Qual o contexto em que os cientistas e pesquisadores estavam imersos. E a nossa função como professor, preparar aqueles que vão poder dar explicar esse caminho, né? Para que justamente a gente não tenha estereótipos ou notícias, as famosas fake news, né? Que não vão levar ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que isso é que me move, né? Tentar colocar na química um pouco da humanidade que eu descobri em Primo Levi. Então, para mim, isso é muito caro. Trabalhar com essas questões envolve você também trabalhar com direitos humanos. Porque quando você humaniza, você vê o outro, você vê as situações. E é aquela questão de você estar falando de tratamento de água, quando muitas vezes o seu aluno não tem água na casa dele. Então, é preciso que ele entenda e ele entenda que ele tem direito a essa água. E você, como professor, você pode dar... O instrumento, eu também acho uma palavra muito positivista, né? Mas que você possa permitir que ele se perceba como um ator dessa sociedade e que ele faz jus a essa água, para ele até fazer sentido para ele entender porque a água dele está contaminada com geosmina ou com esgoto. Falar isso quando ele nem tem água, ele só tem um esgoto. Então, isso para mim é o que me move. Fazer a química realmente se fazer presente, mas não de uma forma dogmática, estereotipada, uma forma realmente cidadã. É isso que Primo Levi reforça todos os dias em que eu leio alguma coisa dele, que é uma literatura muito vasta. Ele tem muita coisa. E que o estranho é você chega e senta, você vai conversar até com algumas pessoas da história e da química, um ilustre desconhecido. Aí a gente vê da necessidade de como nós ficamos tão focados no conteudismo e esquecemos de olhar o entorno, o quanto isso é preocupante na formação nossa de professores. E não tem por que não dizer dos bacharéis também. Aí é que Primo Levi me impulsiona. Todos vocês viveram na prática, né, oportunidades de experimentar, ainda que vocês tenham muitas vezes experimentado num primeiro instante, de forma um pouco intuitiva, vamos pensar assim, né, essa proposição e essa relação de como trabalhar a ciência e arte. Com o tempo, vocês foram buscando formas de se prepararem, de se capacitarem, também não gosto da palavra instrumentar, mas eu acho que de criarem conteúdos e de criarem estofo, na verdade, para poder trazer a ciência e a arte, né, para uma interlocução dentro das diferentes salas de aulas de vocês, sempre associando com a questão das ciências, né, do ensino das ciências, né? Vou usar o ensino das ciências continuadas. Bom, todos nós estamos trabalhando, em alguma medida, na formação inicial de professores nesse momento da nossa carreira profissional, né? E aí eu queria que vocês rapidamente falassem como que vocês estão trazendo essa oportunidade, já que, né, dificilmente tem uma disciplina de ciência e arte, não sei nem se precisa ter, né, tal qual a educação ambiental, eu acho que, na verdade, ela devia ser mais transdisciplinar. Mas, para ser transdisciplinar, a gente precisa que os próprios professores que formam professores tenham um capital cultural que nem sempre existe, né? A pergunta seria, como que vocês levam isso para dentro da formação inicial hoje de vocês, professores que formam professores, né? E sabendo que todos vocês compartilham da proposta do Antônio Novo, né? Da defesa do Antônio Novo, de que professor é uma profissão,
e que a gente também precisa prepará-lo do ponto de vista técnico, né? Que o professor não é aquela coisa, eu nasci professor e por isso eu não preciso de nada, porque eu vou chegar em sala de aula e eu estou marcado por uma estrela que me fez ser o melhor e que o conhecimento vai emanar de mim, né? Eu sei que nenhum de vocês acredita nisso, né? Então, como que vocês levam para dentro da formação inicial de professores ou essa relação de ciência e arte? Colaborativamente. Eu acredito, ainda bebendo das águas lá do Carlos Matias, eu acredito, inclusive, que o maior legado que a gente possa deixar para os nossos alunos não é um caderno, né? Não é o conteúdo proposto no caderno, mas é o que o aluno fala da gente depois. É aquilo que ficou marcado para ele durante o tempo que passamos pela vida dele, né? E que nos fizemos presente de alguma forma, não só como um professor distante, um professor frio e tudo mais. Então, é esse olhar. Primeiro, eu me cubro desse olhar, né? Primeiro, eu mergulho em toda essa seara para aí sim conseguir transmitir para quem está se formando também professor esse anseio, essa alegria, essa criatividade, essa vontade de fazer cada dia melhor, sabe? Então, é isso que eu busco fazer, não só com quem está se formando, mas é o que eu busco fazer na minha prática. E por isso que eu retomo aqui um pouco da minha prática, eu encontrei nas performances matemáticas esse caminho, né? E que se torna tão relevante para esse período que nós estamos vivenciando, porque é um caminho que se mostrou para mim, né? Pelos próprios alunos. É um caminho que os alunos já estavam imersos e que eu pude vislumbrar nele uma possibilidade de melhorarmos, de criarmos mais, de pensarmos mais, de refletirmos mais e de protagonizarmos juntos o conhecimento. Então, quando eu me cubro com essa perspectiva de que eu sou professor pela matemática e não professor de matemática, e de que o maior legado que eu posso trazer para o meu aluno não é um caderno cheio de fórmulas, não é um caderno cheio de contas, não é uma matemática fria que não conversa com a realidade deles, mas sim o que eles vão dizer da nossa prática, o que eles estão sentindo da nossa prática, o quanto eles estão imersos nessas experiências, é que me torna um professor que tem ansiedade, que tem desejo, que tem alegria, que tem ânimo, que busca ser criativo para passar isso, para transmitir isso para os meus pares. Eu só quero dizer, antes de terminar, acho que ainda tem um minutinho, de que como trabalho com a EJA, eu preciso também militar nessa modalidade de ensino, porque a gente sabe que historicamente é uma modalidade de ensino renegada e que precisa sempre fortalecer seu espaço, fortalecer seu meio. Então, eu também sou participante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal e junto da minha pesquisa eu tenho buscado trazer referenciais teóricos que trabalham comigo, professores que trabalham comigo, como Gouveia, como Abreu Júnior, como Viana, que são pesquisadores da EJA e que estão nessa militância e que eu incorporo esse grupo agora também, nessa militância pela EJA, na expectativa de que seja uma modalidade de ensino respeitada, valorizada, tão qual ela deve ser. É isso. Obrigada, Eduardo. Valéria, então. Então, eu procuro levar essa relação entre ciência e arte para a docência com os ouvidos atentos e abertos para ouvir. Então, eu aprendi com a literatura, com os anos na docência, eu aprendi a ouvir. E a partir da escuta, eu conto histórias. Então, primeiro eu ouço para dialogar com as humanidades. E depois disso, eu começo a contar histórias. E aí eu conto histórias de Valentinas, eu conto histórias de Eubax, eu conto histórias do Menino Mito, eu conto histórias para que as crianças, né, se encontrem no texto. E a partir do encontro com o texto, eles vão dialogar com suas perspectivas de vida. E aí também vai para os cursos de formação dos professores, formação continuada, e também na escola onde eu trabalho, com formação de professores, como pedagoga. Então, eu procuro escutar os professores e depois sempre contando umas histórias. E histórias que vão dialogar com o cotidiano, sempre. E aí eu apresento aqui, ó, a Valentina
do Márcio Vassalo, ilustrações Supa. O Menino Nito, de Sônia Rosa, ilustrações de Vitor Tavares. O Bax, de André Neves. Então, são alguns... a Betina, de Nilma Lino Gomes e Denise Nascimento. E eu não posso terminar deixando de falar que eu sempre ando com esse livro, né, que é a semente que veio da África. Né? Então, qual é a semente que veio da África para nós? São as histórias. Então, as histórias, elas precisam perpassar pelos meandros da humanidade. Nós precisamos de resgatar, então, todos os cursos e todos os locais, né? Já falei do FIC, de Contação de História, Campus Mesquita, o grupo específico, o público maior que nós trabalhamos, são de professores que querem contar histórias. Então, fazer o quê? Divulgar, disseminar, compartilhar a cultura da leitura, para a ação de compartilhar histórias para humanização, para a democratização do ensino, para o entendimento que a educação pública de qualidade, ela é para todos, não é para um grupo específico. Então, é para entrar nos becos, nos morros, nos vales, né? E contar a história. E contar a história dos indígenas. Tem o livro do Daniel Munduruku, Meu Avô Apolinário, Mergulho no Rio das Minhas Memórias. Ele fala o que tem de ciência, o que tem de ensino, o que tem de diálogo nesse livro é encantador. Então, é trazer o encantamento para a produção do conhecimento. Né? Não é contar por contar. É contar com a intenção de modificar, de fazer pensar, de sair da consciência ingênua para a consciência crítica, e assim nós vamos construindo elos de emancipação, de luta, em especial para aqueles que estão na margem. É por esses que nós precisamos de lutar. E a literatura, eu descobri na literatura um caminho de libertação. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada por essa inspiração final. Facilitaram bastante. Porque quando o Eduardo fala que ele está, pela matemática, ele está trazendo a humanização, né, com o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é construído pelo ser humano. Né? Então, isso já me facilitou. Quando a Valéria fala dessa maneira poética, isso também, e da forma de resistência que a gente tem que estar diante do conhecimento que está ao nosso entorno, também me faz recordar da construção do meu capital cultural. Né? Cada um de nós, cada professor, cada ser humano, cada indivíduo traz consigo a sua bagagem. Ele não é uma tábua rasa, como Paulo Freire sempre nos assegurou. Nós sabemos algo e sempre queremos saber mais. Né? E a criação desse conceito, dos conceitos de capitais, capital social, capital econômico, capital cultural, criado por Bourdieu, Pierre Bourdieu, um sociólogo, foi justamente para dar conta das desigualdades e no desempenho escolar, né? Porque o que ele via era que pessoas de classes favorecidas adquiriam mais facilmente, mais organicamente, um capital cultural que as outras classes não conseguiam. Então, um incentivo e também um imperativo dele foi falar, olha, a gente precisa mexer no capital cultural desse professor, para que ele possa abrir a mente para novos aprendizados e também aquele que está ali, o educando, aquele que está aprendendo junto, também poder se sentir poderoso na cultura que tem. Cada um tem a sua cultura, ninguém chega à escola sem cultura. Né? Então, cabe ao professor olhar para aquele aluno, né? E saber como trocar. Como conhecendo a concepção do aluno, apresentar mais. E cabe ao professor, e assim, quando eu lembrei da minha infância, em que desde muito pequena, eu aproveitei, minha mãe, meu pai, né, minha família me fazia estar nas praças, né, nos museus. Naturalmente, né, eu fui tendo contato com espaços de ensino, né, de aprendizado, de olhar para a natureza nas praças, de ter acesso ao cinema, por exemplo, né? A gente ia ao cinema aos domingos pela manhã,
para assistir, ainda que fosse desenho, era sempre um compromisso. E a Quinta da Boa Vista, como eu moro no Rio de Janeiro, né? A Quinta da Boa Vista, ao Museu Nacional. Quer dizer, eu tinha contato direto com os aparelhos de cultura da minha cidade, né? Os espaços da minha cidade. Eu fui conhecendo os sebos naquela época, eu sou de uma época que sebos ainda existiam, em que, quando eu fui fazer minha faculdade, eu buscava livros nos sebos. Meu pai foi me ensinando todos os segredos, né? De onde encontrar aquele livro que, porventura, nas livrarias não existiam ou eram caros demais para eu adquirir. Então, assim, fui construindo isso, e quando eu chego na graduação, eu me deparo com um vasto mundo pela frente. Muita coisa que ainda não sei. Então, assim, a gente se depara também dia a dia com um exercício de humildade, saber que a gente ainda precisa saber mais. Então, não há essa coisa de que eu cheguei até aqui, eu vou trabalhar com ciência, arte, cultura. Não é a minha, claro que é. Né? Todas essas narrativas, essas visões de mundo estão na nossa trajetória. O que a gente precisa é fazer escolhas e aprofundar o estudo nessas escolhas. Né? É descobrir, por exemplo, aprendi com a Valéria, que a gente tem uma literatura negro-brasileira, novos termos em que a gente não precisa se amedrontar e sim procurar saber mais. Né? Então, esse caminho de formação não é um caminho que se encerra numa graduação, se encerra numa pós-graduação, é um caminho de vida. Então, é a questão mesmo da gente se abrir, olhar que capital cultural eu tenho, ainda é insuficiente. Então, vamos aprimorar, né? Para dar conta das inúmeras e incessantes desigualdades que a gente tão flagrantemente vê nesse momento, né? E que precisa dar conta. Né? Não, a gente não vai dar conta de tudo, não há super-heróis, o professor não é aquele super-herói, mas é aquele indivíduo, é aquele cidadão que está ali trabalhando junto, resistindo às dificuldades para combater as desigualdades, né? Enquanto ensina, aprende, como Paulo Freire dizia. Ouvindo, eu posso tirar um pouquinho de cada um. Essa questão da Valéria, da luta, a questão do Eduardo de ser pela matemática, e aí eu penso pela química, pelas ciências em geral, né? Eu tenho uma semelhança muito grande com Denise nessa questão da trajetória cultural. Eu, desde pequena, eu fui muito motivada a ler, a participar das coisas culturais, né? Museus, música, então, e com limitações financeiras, é claro, né? Mas isso eu percebo que para mim foi um ganho, um grande ganho capital, foi o meu capital cultural, porque eu cresci eclética, claro, fui desenvolvendo o que eu gosto, as minhas preferências, mas tendo uma visão do todo. Então, às vezes o pessoal brinca, nossa, mas você conhece fulano, você conhece Beltrano, você ouviu isso? Não é porque eu seja alguém excepcional, mas é porque eu fui tendo uma motivação ao longo da minha vida que me fez chegar a esse caminho. Só que nem todo mundo consegue ter o mesmo florescer que a Ana Lúcia e Denise. Eu posso dizer que a minha filha teve, porque eu naturalmente continuei nesse ritmo, mas nem todos tiveram. Então, eu acho que um pouco alinhavando o que todos nós falamos, nós percebermos que, enquanto professores, em algum momento, a gente pode dar essa percepção para o nosso aluno, de que ele pode, sim, conquistar o mundo dele. É aquele menino da periferia, que aí, tirando a questão de gênero, de identidade, de barreiras, ele pode ser um grande bailarino. É aquela menina que
Desde criança foi dito que ela precisava crescer, trabalhar, casar, que ela pode ser uma grande cientista, que ela pode ser alguém que vai estar lá fora defendendo o conhecimento dela, se afirmando. Eu fico pensando que para muitas pessoas, de repente, ser o primeiro graduado da família, alguém que foi além. Mas esse alguém foi além porque ele encontrou alguém no caminho dele, seja a família humilde, que do jeito dela incentivou ele a chegar lá, e eu creio que todos nós aqui temos exemplos na família, ou às vezes somos o próprio exemplo. Eu fico pensando isso, eu fico pensando que para mim hoje, eu estar no doutorado é uma grande conquista. Porque principalmente que eu vim da área dura, como engenheira. Porque uma engenheira química, de repente, vai querer enveredar para dar aula, depois pensar num doutorado em ensino de ciências. Pensar em usar literatura. Parece que eu estou completamente fora da minha caixa. É impressionante, às vezes eu me pego pensando nisso. Porque isso, para muita gente, às vezes é estranho. Cara, como? Você é uma engenheira química, mas você gosta de literatura? Você gosta de história? Os meus alunos me questionam isso. E aí é o ponto que eu quero chegar a uma autora que eu também descobri nas minhas buscas de livro, a Carlino, que ela fala o seguinte: ensinar ao aluno a ler, a escrever, a pensar, não é a função somente do professor de literatura, do professor de língua portuguesa ou de história, é a função de todos os professores. É perceber, sim, uma formação integradora e humanista. Quando a gente se der conta que isso é possível, a gente não vai mais se tocar em apresentar alguém como doutor ou como médico. A gente vai entender que o cara que está ali como o gari, ele pode ser o gari, porque ele gosta daquilo que ele faz, mas ele pode ter cultura. Então, acho que é isso que falta, talvez, na nossa sociedade, na formação dos professores. Entender que um professor, a formação de professor, concordo plenamente com o que Gisele falou, essa coisa de selecionados, estrelinha. Gente, é como o professor Nova fala, é uma profissão. E como tal, você tem que extrair o que de melhor ela pode fornecer à sociedade. Porque as profissões, elas podem ser para nosso ganho pessoal, mas elas principalmente, elas têm que estar a serviço da sociedade. Eu acho que é isso que a gente sempre tem que focar. E vamos à literatura, vamos à arte, vamos ao teatro. E hoje a gente está, a pandemia, não consigo pensar em muita coisa boa sobre ela, mas eu fico pensando que a arte, ela é sim, aquilo, não vamos entrar em aspectos religiosos, mas a arte, ela está sendo uma grande força para todos nós nesse momento. São as peças de teatro, são as lives, que estão dando um oxigênio, né, para a gente não se pegar triste, chateado por tantas perdas que a gente está assistindo e que infelizmente não param de crescer, né? Era isso, foi um grande prazer estar aqui com vocês. O susto inicial passou para um momento de grande prazer da gente estar aqui conversando. Isso aí. Acho que esse talvez seja uma das coisas boas que a gente está aprendendo nessa situação que a gente está vivendo hoje, é que a gente pode estar longe, estar perto, e que eu acho que nunca a gente deve substituir o contato físico e a proximidade física, porque eu acho que isso é essencial. Isso nos mantém na nossa humanidade calorosa. Acho que eu tenho uma alma de poliana, né? Para quem também já teve bastante leitura, por conta de uma família que também estimulou, eu tenho alma de poliana. Então, eu sempre gosto de catar o lado bom das coisas, né? Sem esquecer o que está de ruim e sem usar isso. Mas eu acho que essa possibilidade que está posta aqui para a gente agora, que a gente estava com medo há 1h20 atrás, tá? Passou 1h20 para a gente. Talvez para quem esteja nos ouvindo fique um pouco mais cansativo. Mas para nós que aqui estamos,
passou rápido, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês por terem aceitado o convite, o desafio, por terem compartilhado as vivências de vocês, as impressões de vocês. E vou deixar um livro como indicação para quem quiser avançar um pouquinho, um pouco em função do que a Denise e da Ana falaram agora no final, lembrando da Valéria, né, que diz que tem sempre um livro junto dela, né, e do Eduardo, que está aí pensando nas questões sociocientíficas, né, para trabalhar a matemática. Mas é um livro que a minha filha leu no ano passado na escola. É um livro paradidático no primeiro instante, né, que é chamado Limpador de Placas. Eu não estou com ele aqui, porque eu doei esse livro para a Biblioteca Pública lá de Nilópolis, mas a autora é a Mônica Fett e a ilustração do Antônio Boratinsky, se eu não errei o nome, né, da Brink Book. E o Limpador de Placas é uma história de um homem que sai todos os dias para limpar as placas das ruas, e aí ele vai aprendendo sobre o nome das ruas, quem foram aquelas pessoas. E aí ele traz isso para um desenrolar, que eu não vou dar spoiler, porque senão quem conhece a Denise sabe que ela detesta spoiler. Bom, vou passar, eu sei que você gosta, mas a Denise não. Vou então encerrar agora, né, a nossa roda de conversa. Não saiam daí, eu vou parar a gravação, espero que eu faça certo, salve certo, para que a gente não perca nada. E muito obrigada a cada um de vocês. Tá? E obrigada também ao Complexo de Formação de Professores por terem ofertado essa oportunidade a nós, né? De terem nos convidado e de nos terem concedido essa oportunidade de fazer essa troca. Né? Quem sabe, numa etapa seguinte, a gente não convide professores da rede pública exatamente para estabelecer conosco uma conversa e um compartilhamento de ideias. Né? Assim, a gente está na escola pública, mas a gente está no âmbito acadêmico pensando a nossa prática. Né? E eu queria, na verdade, trazer para as rodas também professores que estão, de fato, labutando nesse momento, né? Tão complicado e desafiador para pensar essa nova sala de aula e que pode, então, incorporar cada vez mais essas nossas bagagens culturais, esses nossos capitais culturais. Tá? Gente, foi um prazer. Muito obrigada. Eu vou interromper a gravação agora. Acho que é aqui.